Onde está o problema da Previdência? Por isso nós instalamos uma CPI. A CPI da verdade, que assim, tanto eu como relator, eu presidi a CPI, Hélio José foi o relator, e eu vou dar aqui alguns dados, e vou dar, para fazer até a justiça. A gente reclama muito que a imprensa não divulgou os dados da CPI, mas eu fiz um artigo chamado Ousadia e Verdade sobre a CPI da Previdência, e foi publicado hoje no jornal O Globo. Foi feito contraponto, mas isso, para mim, não tem problema nenhum. Então, eu vou ler aqui o artigo que foi publicado e está nas redes sociais. O jornal O Globo publicou no dia de hoje, artigo de minha autoria, CPI da Previdência, Ousadia e Verdade. Assim, eu passo a fazer leitura desse artigo para que seja publicado no sistema de comunicação da Casa. A CPI da Previdência constatou, primeiro, que o sistema é superavitário. É uma mentira, essa loucura de querer votar agora, em 2 semanas, a proposta da chamada, uns dizem reforma, né? Mas que seja a tal de reforma da Previdência. O relatório aprovado por unanimidade, senadores da base do governo e da oposição, inclusive estava lá o líder do governo, que também votou, desconstrói os discursos de que ela é deficitária e que em pouco tempo não haverá dinheiro. Portanto, a reforma é desnecessária. Vamos aos números. Entre 2000 e 2015, o superávit da Previdência, e eu digo, venho aqui à tribuna e digo que isso aqui não é verdade, digam que é falácia, digam que é mentira. Vamos fazer uma sessão temática aqui para ver, então, quem está com a verdade. Entre 2000 e 2015, o superávit foi de 821 bilhões. Se atualizássemos pela taxa Selic, sabe quanto nós teríamos hoje, só nesse período? 2,1 trilhões. Nos últimos 20 anos, devido a desvio, sonegação e dívida dos grandão que não pagam, aí vem grandes bancos, grandes empresas, deixaram de entrar nos cofres da Previdência mais de 3 trilhões. A desvinculação da Receita da União, que esse governo passou de 20% para 30%, demonstra que o acumulado entre 2000 e os tempos atuais vai chegar a 1,5 trilhão. 1,5 trilhão. O TCU estima que a perda só em fraudes, sonegação, é de 56 bilhões ano. Pela CPI, chegamos a 115 bilhões. Segundo o estudo apresentado à comissão, a sonegação também decorre da falta de registro de empregados assalariados. Em 2014, foi de 41 bilhões o valor que perdemos. Já a apropriação indébita, que é a mais grave para mim de todas, 125 bilhões em 4 anos, cada 4 anos. O que é isso? Os empregadores descontam do trabalhador e não repassam para a Previdência. Se pegarmos os últimos 20 anos, dá mais de 600 bilhões de reais. Atualizado a valores de hoje, dá mais do que 600 bilhões de reais. Temos também as desonerações. Nos últimos 10, só vamos pegar aqui, mas que triplicaram, chegando a 143 bilhões em 2016, contra 45 milhões em 2007. O Refis é um outro programa malandro, picareta, para parcelar as dívidas tributárias dos grandes devedores. Com esse programa, a arrecadação espontânea das contribuições para a Seguridade despenca em 27,5 bilhões por ano. Veja bem, com o tal de Refis, que os caras dizem, devo, não nego, não pago, estou discutindo na Justiça e esperando o perdão do Congresso.
perdemos 27,5 bilhões por ano. Com a MP 783 de 2017, nos próximos 3 anos, o custo do perdão da dívida é de 543 bilhões. Os problemas da Previdência não é o culpado o servidor, não. Não é o trabalhador. Não é o trabalhador rural. Não é a pequena e microempresa. Os problemas da Previdência são má gestão e administração, falta de fiscalização, cobrança de devedores e sonegadores, anistia àqueles que não pagam, corrupção e, principalmente, que todo o dinheiro arrecadado não seja utilizado para outros fins. Dinheiro da Previdência, governo Temer, tem que ficar na Previdência. Mas a CPI, além de identificar os problemas, também fez sugestões para aperfeiçoar o sistema. Extinção da DRU, compensação em relação aos benefícios sociais, revisão do benefício da prescrição depois de 5 anos. Veja, eles não devem, não pagam e cada 5 anos prescreve. Passando no mínimo a ser igual à carência do trabalhador, que tem que ser no mínimo 15 anos. A alteração, ampliação do teto para 10 salário mínimo, como manda a Constituição, porque hoje 10 virou 5 salário de referência. Revisão das anistias e parcelamento de crédito, revisão do modelo atual para ter clareza das receitas e despesas e auditoria da dívida pública. A incompetência para colocar em prática um verdadeiro projeto de nação para o país, com desenvolvimento sustentável e respeito aos direitos sociais e trabalhistas, levou o governo a assaltar cada vez mais a Previdência, ou seja, a galinha dos ovos de ouro da União, a Previdência Social. A CPI é um divisor de águas. Os governos terão que beber desta fonte. O seu resultado é de extrema importância para o aprimoramento da nossa democracia, cidadania e distribuição de renda. Esse é o artigo que foi publicado hoje no jornal O Globo. Eu peço a todos que leiam, está na minha página também, demonstrando que esta sangria, esse desespero do governo de querer votar, comprando voto, expondo cada vez mais deputados e senadores, demonstrando que vai aprovar na marra, não importa se tem déficit ou não tem déficit, ainda já assume, baseado na CPI, que tem superávit, então ele diz, não, mas nós precisamos pegar esse dinheiro para a saúde, para a segurança, para a educação, e por aí vai. E começa a chamar os servidores públicos de tudo um pouco. Por quê? Talvez tenha sido porque os profissionais da Fazenda, os profissionais que são auditores, nos ajudaram nesses dados. Os procuradores, os promotores, juízes, nos ajudaram a montar o relatório final da CPI. O relator foi o senador Hélio José e eu fui o presidente. Agora, então, começam a atacar dia e noite servidor, dizendo que o servidor não trabalha, que ganha muito e se aposenta cedo. Mentem, porque já há uma lei de quase 10 anos atrás que diz que o servidor só pode se aposentar, os que entrarem no sistema, desde 10 anos atrás, pelo regime geral da Previdência, como teto, que é em torno de 5.500. Os servidores públicos passaram de 11% para 14%. Os servidores públicos são os únicos que, mesmo depois de aposentado, continuam a pagar a Previdência. Então, onde é que está aí que eles são os culpados? Ah, mas não tem idade mínima? Tem sim. É a mesma do regime geral, que é a fórmula 85-95, é usada para o servidor e usada para o trabalhador. Repito, 30 anos de contribuição mulher, 55 de idade. Homem, 35 de contribuição, 60 de idade. Falei isso 1000 vezes aqui já, e eles continuam achando que não tem idade mínima.